Bem, eu vou parar aqui um pouquinho o home office só para tirar algumas dúvidas que eu recebi bastante, principalmente de estudante de medicina, porque está todo mundo preocupado, né? É um cenário muito novo do coronavírus e a grande preocupação, principalmente os estudantes de medicina, e tem alguns médicos, alguns colegas nos grupos também, tem tido uma discussão muito grande sobre o risco de contágio, né? E obviamente, né, com essa quarentena, né, eu parei de fazer cirurgias, né? A gente parou, Diana. Tô com mais tempo, então eu tô lendo bastante, né? Obviamente, quando você tem uma doença como essa, um cenário novo, você não consegue ler sobre tudo, né? Então você acaba focando um pouquinho, até por curiosidade, até por estar no seu dia a dia, até por proteção do paciente em alguns dos temas, né? E dos temas que eu mais gostei de ler nesse período foi, eu estou fazendo vídeo aqui para vocês, mas foi pelo cenário que eu recebo também de pergunta, proteção, né? Proteção no seguinte sentido, né? Qual o risco de você pegar num cenário dentro do hospital, né? Tem se falado muito sobre isso, né? Principalmente com os resultados que a gente já tem da China, da Itália, sobre o risco do profissional de saúde, né? Ou do paciente que você leva para o centro cirúrgico de ter algum tipo de contágio com o coronavírus, né? Então, o que, que acontece, né? Primeiro, você tem que entender que o cenário é muito novo. É um cenário novo, um vírus que tem alto poder de contágio. Então, só para vocês terem ideia, eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem artigo na New England mostrando ele até 3 horas ficando no ar. Então, você imagina um cenário de terapia intensiva, de centro cirúrgico, o risco que isso tem, né? Ele em algumas substâncias como metal, plástico, ficando muitas horas também. Então, tudo isso levou a uma preocupação muito grande. Junto com esse cenário, ainda mais hoje no mundo da internet, do YouTube, do audiovisual, há uma discussão muito grande, muita pergunta eu recebo, é porque na China, principalmente, eles utilizavam aquela proteção, né, que parece uma roupa de astronauta, né, que é completa, né, você não tem expulsão de pele nenhuma, né? E em alguns países, né, como é a realidade brasileira, todo o Brasil tem sido essa realidade, você usa um N95, um gorro, um capote cirúrgico, mas com exposição, né, da testa, do pescoço, e quanto isso aumentava o risco, né? O que é que eu tenho respondido para todo mundo e o que é que eu tenho feito na minha prática, assim? Como o cenário é muito novo, muitas das coisas a gente vai aprender no lidar. A medicina e a ciência ela tem muito isso. Você não vai resolver um problema até ele aparecer. E esse problema do coronavírus é um problema novo. É um problema novo que a gente nunca tinha tido contato previamente, né? Então, toda vez que isso acontece, fica um período de incerteza. E é o período que a gente está vivendo agora. Período de incerteza sobre o quê? Que a gente ainda não tem. Qual tipo de proteção melhor, né? Qual tipo de proteção correta a ser feita? E a gente vai se adaptando. Se adaptando como? Seguindo as recomendações do OMS, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde. Júlio, se vão ser perfeitas? Não. Vão ter falhas? Vão. Por que você refere isso? Porque o indicador, os índices de taxa de infecção, não estou falando de taxa do Brasil, porque a gente ainda não tem isso, de profissionais de saúde na China, na Itália, Portugal, tem sido muito alto. Vocês terem ideia de número, que isso é um artigo mais organizadinho na JAMA, se não me engano, vou deixar o link aqui abaixo, dos infectados na Itália chegam a ser 8 a 10% profissionais de saúde. Então, quem está em contato com o agente, com pessoas infectadas, tem uma altíssima taxa de contágio. Júlio, mas isso não assusta, isso não faz os profissionais ficarem em desespero? Sem dúvida, cada um vai reagir de um jeito, né? Mas a gente tem visto realmente, grupo de WhatsApp, discussão, eu também lendo, discute com um colega, que gera um certo preocupação. Principalmente que muitos desses profissionais são jovens, como eu e outros, jovens que eu digo no sentido de taxa baixa, de ter uma complicação maior. Estatística é isso, né? Vai ter jovem que vai ter contaminação mais grave? Vai ter, mas estatisticamente a taxa disso acontecer é pequena. Então, como a taxa disso acontecer é pequena, qual a grande preocupação dos profissionais de saúde? Ele ser portador assintomático, chega a ser 2/3, vou deixar um artigo também aqui para vocês, e levar para casa, principalmente quem mora com os pais idosos, ou tem parentes, ou tem contato. Então, o que é que tem sido feito a orientação na avaliação do morador de escola? Evitar o contato. Então, meus pais moram longe, não tem tanto problema para mim, mas não vou entrar em contato físico para esses próximos períodos. Júlio, mas isso vai ser até quando? Não sei, mas a ciência mostra historicamente que ela consegue resolver os problemas. A maioria dos problemas, pandemias, doenças que a gente não conhecia, a gente ficou perdido por um tempo, a ciência rapidamente deu a resposta. E rapidamente que eu digo que vai ser cada vez mais rápido. Então eu acho que para a gente profissional de saúde, essa resposta do tipo
de proteção, ela vai vir ainda não veio. Ele tem um problema de ficar 3 horas no ar, então, por mais que você entre com máscara, com tudo, você tem exposição da pele, exposição de outros locais, tem uma chance de ficar alguma coisa nesse local e você pegar. Eu gosto de ser sincero, eu acho que quando você fala a verdade de grau de conhecimento, isso gera um certo assusto, o paciente fica meio assustado inicialmente, mas depois ele entende que tem partes na ciência que gera dúvida. O tipo de proteção é uma dúvida porque o MS fala uma coisa, o CDC fala outra, nos Estados Unidos isso está gerando polêmica, tem saído vários artigos em sites norte-americanos, em revistas famosas, New York Times, Washington Post, debatendo isso. Os profissionais de saúde lá já estão debatendo isso porque está tendo alta taxa de contágio. Então a gente tem que saber essa realidade. Júlio, e vai fazer o quê? Vai trabalhar. Eu tenho uma irmã que é anestesista, trabalha no Hospital das Clínicas da USP, é cursado, meu cunhado na Unifesp. Então a gente vai estar na porta de acesso, de entrada. Tem que tomar o máximo de cuidado possível. Seguir a orientação da Comissão de Infecção do hospital, da OMS, do CDC, que eles são, na verdade, cada hospital ele tem essa comissão de infecção que realmente está passando por um momento difícil porque tem muita coisa que ela não tem informação. Então não vai ter que inventar, né? Ela vai olhar aquelas informações e vai ser questionada. Paciência faz parte do processo científico, essa informação, esse questionamento, as dúvidas. Então, o que você tem que fazer justamente é seguir as orientações. O que é que eu tenho dito para os estudantes, para os colegas, minha irmã, que eu falei que vai estar na portona lá, anestesista, tem sido referência nas intubações desses pacientes, então tem contato direto com alta virulência, meu cunhado também. É o seguinte, ter o maior nível de precaução possível e seguir estritamente as recomendações. A falta de material vai acontecer não é nem por dinheiro, é por carência, porque ninguém esperava o uso tão grande de insumos. Então, nenhuma fábrica, nenhuma indústria produz uma quantidade que a gente vai precisar agora. Então, essa vai ser uma realidade. Mas você como profissional, você como estudante, assim, tem que seguir as recomendações. Júlio, você acha que as recomendações hoje são adequadas? Não, a gente vai aprender. Então, a gente vai olhar para trás, isso eu não tenho dúvida nenhuma, e que vai ver que, olhando o que a gente fez com o coronavírus, não foi a proteção mais adequada. Mas a ciência é assim. Então a gente vai aprender nesse processo, mas o mínimo que você pode fazer é seguir as recomendações atuais, né? Quanto à intubação, que máscara vai usar, a N95, né? E com contato com secreção, conversar na CCIH, a CCIH tem que dar orientações por escritas para toda a equipe, para todo o hospital. Vai ser perfeita não, mas é a realidade que a gente tem e a realidade que vai mudar. A ciência é dinâmica. Então, para mim, esses são os aspectos mais importantes. Não é momento de heroísmo, é momento de responsabilidade, é momento de proteger sua saúde, é isso que eu estou falando com o estudante de medicina. É momento de entender que muitas vezes, quando você está na porta, você tem esses problemas. Eu, como neurocirurgião, no dia a dia, a gente toma decisões, a gente conversa com o paciente, a gente orienta, muitas vezes com coisas que a gente não tem um grau de evidência tão alto. Isso eu falo para o paciente, tem essa possibilidade, tem essa, está cheio de vídeo aqui falando isso, né? Qual o tratamento melhor? Então, assim, a ciência ela é dinâmica. No caso de uma doença nova, a gente vê isso mais intenso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a gente vai sair disso com orientações provavelmente novas, com suportes novos, com novas máscaras, né? Porque realmente a gente está de frente de algo novo. Novo não no sentido de um vírus, a gente já só conhecia a família e tal, mas é a questão do contágio. Acho que o grande ponto é crucial que essa pandemia vai trazer para a gente vai ser informações interessantes e estratégias que vão ser criadas, estão sendo já desenvolvidas, que acompanham lá no Instagram Neurocirurgia BR, tem visto que eu tenho botado foto, até outros tipos de instrumental têm se criado para isolar a via aérea e tal, que vão sair dessa pandemia de aprendizado e que a sociedade vai sobreviver. Historicamente já passamos por várias catástrofes, muito piores até do que essa, né? Do ponto de vista de saúde pública. Já passamos também por inovações fenomenais, né? Quem viveu, eu não vivi tanto, mas conta que quem viveu a pandemia, né? De outras situações, né? De gripe espanhola,
E relatos que a gente vê também, que a gente lê, realmente a ciência ficou perdida durante um tempo, até encontrar o caminho dela, né? O próprio HIV que eu vi uma partezinha, né, dela, a gente ficou muito perdido, né? Como é que vai fazer? Você é cirurgião, tem que operar, que grau de proteção você toma, você tem um risco biológico, você tem aquele risco, e a gente foi se adaptando com a sociedade e hoje convive muito bem, né? Os pacientes que já são controlados, têm a vida dele normal, o tempo de vida normal. Então, assim, nesse contexto do coronavírus vai acontecer isso. Você, estudante profissional de saúde, siga estritamente as orientações, se proteja. É momento da gente estar na porta, da gente tá atendendo, de cada um tá fazendo o seu papel dentro do contexto. A gente, como neurocirurgião, para vocês terem ideia, que alguns colegas falam, Júlio, dentro da neurocirurgia, né? Para vocês terem ideia, tem casos, né, já relatados na literatura. Vou tentar deixar o link porque eu recebi o PDF, mas vou tentar deixar aqui. De uma cirurgia otorrinolaringológica com neurocirurgião, que é transfenoidal que a gente faz, tem muito vídeo aqui fazendo, antes que a gente mais faz, que 14 pessoas entraram na sala de um paciente com coronavírus, eles não sabiam até então, e os 14 se contaminaram. Então, esse é o cenário novo, né? O vírus fica nas vias aéreas, entraram em contato, aquilo ficou no ar, mesmo protegido, mesmo com capa, o germe acabou entrando. Então, assim, é novo, é tudo muito novo. Então, não vai ter resposta rápida, não vai ter resposta fácil. Os gestores, os responsáveis, eles não vão ter resposta porque a ciência ainda não respondeu. Por isso que a gente tem que ter precaução, tem que ter calma, tem que entender que vai haver essa dúvida, mas isso vai se resolver, tá bom? Evite contato com pessoas mais idosas. Você que é profissional de saúde também fazer isso dentro do possível, a gente sabe que não é fácil. Alguns me perguntam sobre o contexto da China, como foi. Lá eles têm, até culturalmente são diferentes, eles isolam mesmo, tinham hotéis de quarentena, então tirava a pessoa da casa e deixava lá. Na realidade que aqui no mundo ocidental eu não consigo imaginar, né? Até profissionais de saúde ficavam em hotéis próprios, próximo do hospital para voltar ao atendimento, aqui não é nossa realidade, né? Por isso, talvez, que seja um dos fatores que está contando essa incidência tão alta. Mas a gente vai se adaptar, a gente vai sair dessa. Eu queria colocar aqui, porque muita pergunta eu tenho recebido sobre isso. Então, fiz aqui no meu home office improvisado, onde estou respondendo os pacientes, onde estou fazendo receita, onde eu continuo no dia a dia, quase todo dia respondendo. Foi um monte de paciente com cirurgia marcada, bote a situação dessas pessoas, né? Cirurgias agendadas para a semana, cancelamos várias, a pessoa completamente perdida, como a gente também está, e eu falo dessa maneira, né? Não sabemos quando vai voltar. O que os hospitais têm falado é que está suspensa a cirurgia seletiva por prazo indeterminado, porque a gente tem que ter respostas disso para a segurança do paciente. É uma balança que não é fácil. Vai ter cirurgias que a gente vai estar fazendo? Vai ter. Tem alguns casos que a gente está fazendo e não tem muito jeito, não tem como esperar nessa balança, né? Mas os que puderem esperar, daqui a pouco vamos ter respostas melhores. Espero que tenha ajudado. Muito obrigado. Deixa lá no Instagram, acompanha lá no YouTube também, que a gente vai estar fazendo alguns vídeos sobre o tema. Um abraço.